Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida. Vamos hoje, mais uma vez, voltar os nossos olhos para as disciplinas espirituais. Já estudamos um pouco sobre a disciplina espiritual da oração. Hoje, vamos iniciar o nosso tempo de estudo sobre a disciplina espiritual do jejum. O que é o jejum? Jejum é praticado por cristãos porque os motivos e propósitos dessa disciplina espiritual são centrados no Senhor e não no ser humano e não nas nossas próprias necessidades. Jejum é voluntário. O jejum não é impositivo, não é obrigatório. Jejum é uma abstinência de alimentos com propósitos espirituais. Chamamos essa prática de jejum espiritual de disciplina. O propósito dessa disciplina espiritual é crescer espiritualmente no seu relacionamento com Deus e, como consequência disso, no seu relacionamento com as pessoas. Jesus praticou e ensinou sobre o jejum. O jejum é mencionado 77 vezes na Bíblia. A parte mais surpreendente do jejum é descobrir que Jesus esperava que os seus seguidores jejuassem. Atentem para as palavras de Jesus no início de Mateus, capítulo 6, versos 16 e 17, que é o famoso Sermão do Monte. Ele nos instrui sobre o que fazer e o que não fazer quando jejuamos. Jesus define que os seus discípulos jejuem. Mateus capítulo 6, verso 16 diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. A primeira observação sobre o ensino de Jesus a respeito do jejum no Sermão do Monte é que o jejum está inserido no contexto dos ensinos sobre oração e sobre doação. É como se Jesus nos orientasse que dar, orar e jejuar eram todos partes da vida devocional cristã. Olhando para o texto, nós vemos uma ordem negativa. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, você não deve parecer que jejua. Não demonstre estar fraco, não cause impressão de sofrimento ou de cansaço. Pelo contrário, temos uma ordem positiva. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. Em vez de parecer um animal faminto, apresente-se tão bem que ninguém desconfie por sua aparência que você está jejuando. O único observador do seu jejum deve ser aquele que vê o secreto. Ninguém mais deve saber que você está jejuando, a menos que seja absolutamente inevitável ou necessário. Nós vimos uma orientação, uma ordem negativa, uma ordem positiva, e agora eu quero trazer para você, esse texto que nós lemos, uma promessa do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua, ao exercitarmos a disciplina espiritual do jejum.
Nos diz assim o Senhor Jesus: e o vosso Pai, que vê em secreto, o recompensará. Tão seguro e tão certo como qualquer promessa nas Escrituras, é a promessa de que Deus o abençoará e o recompensará o seu jejum, quando este for feito de acordo com a sua palavra. A motivação sua de se colocar diante do Senhor e receber do Senhor a orientação. Eu quero desafiar você a receber esta recompensa vinda do Pai. Veja, a recompensa é para aquele que pratica e não para aquele que apenas e tão somente sabe e conhece o benefício do jejum, mas aquele que pratica. O jejum não deve ser uma rotina legalista. É um privilégio, não é uma obrigação. É uma oportunidade de buscar a graça de Deus que está aberta a todos nós, tantas vezes quanto desejarmos. A segunda vez que Jesus fala na Bíblia sobre jejum, ele fala dando uma resposta aos seus discípulos e aos discípulos de João Batista, que, questionando pelo fato de que tanto eles, os discípulos de João Batista, quanto os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não estavam jejuando conforme as leis e as obrigações. E perguntaram por quê. Mateus, capítulo 19, então diz assim a palavra do Senhor. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Verso 15 diz: Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Este texto de Mateus capítulo 9, verso 14 e os seus paralelos é talvez a mais importante declaração do Novo Testamento sobre se os cristãos devem ou não jejuar hoje. Somos desafiados por Jesus a jejuar até a sua volta. Então, para encerrar, temos duas orientações a respeito do jejum que o próprio Jesus Cristo nos orienta. A primeira é que temos uma promessa do Pai ao partilhar e ao vivenciar essa disciplina espiritual. O Pai o recompensará. Esta é a promessa. E temos um desafio do próprio Jesus, que é jejuar até que Ele volte. Maranata, vem Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à sua prática do jejum.